E o vídeo de hoje é complicado, hein? Porque hoje nós vamos fazer um ranking dos melhores autores de todos os tempos, pelo menos na minha opinião. E é isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que vocês estejam muito bem, espero que esteja tudo legal por aí, porque hoje eu resolvi arrumar dor de cabeça. Hoje eu resolvi fazer um ranking dos melhores autores, dos melhores escritores que eu já li na minha vida. É claro, eu acho que não precisa dizer o óbvio, mas essa lista é totalmente baseada na minha opinião, nas minhas experiências, naquilo que eu enxergo como legal, como interessante e tudo mais, né? Não é uma lista definitiva e ela pode ser completamente diferente da sua, por exemplo. Para fazer essa lista eu resolvi pegar vários autores, eu montei uma lista de 10 autores, mas eu vou montar um top 5. Por quê? Porque eu quero falar um pouco mais do que só aqueles que vão entrar no ranking. Eu resolvi trazer aqueles autores que eu já li com uma certa frequência, autores que eu li vários livros, então alguns autores, embora sejam incríveis, talvez eles ainda não entrem numa lista dessa, porque eu ainda preciso conhecer mais a obra. Os escritores de hoje eu já li muita coisa e é por isso que eles estão nessa lista. Já agradecendo então ao nosso amigo que mandou essa pergunta no vídeo anterior, ele mandou aqui nos comentários qual é o autor que eu considero que tenha a melhor escrita de todos os tempos, o cara mais pica da literatura, mas eu acho que ele estava falando exatamente da escrita. E é isso que eu vou usar para balizar essa lista aqui, porque isso é muito importante, né? Muitas vezes a gente tem livros favoritos, mas que não necessariamente eles são tecnicamente perfeitos, que tem uma escrita incrível, fabulosa, que tem um ritmo perfeito do começo ao fim, ou que tem os melhores personagens de todos os tempos. Não é bem isso, né? Esse aspecto técnico da escrita e essa parte emocional que a gente investe durante a leitura são dois mundos diferentes. Hoje eu resolvi fazer uma lista bem baseada em algumas partes mais técnicas, digamos assim, algo mais esse escritor aqui manda melhor quando usa a escrita como ferramenta para contar as suas histórias. E isso é uma das coisas que eu mais priorizo quando eu vou falar sobre a escrita de algum autor. Para mim, uma boa escrita é aquela que conta melhor a história, é aquela que, mesmo que outro autor fosse contar a história exatamente igual, com as mesmas reviravoltas, com os mesmos personagens, talvez ele não conseguisse de uma maneira tão boa quanto, porque a escrita dele talvez não encaixasse tão legal para essa história. Então, autores que têm uma escrita boa conseguem contar melhor as suas histórias, as histórias que eles têm a intenção de contar. E isso também muda muito, porque às vezes a gente fala que um livro é ruim, mas só porque ele não agradou você. Mas isso não quer dizer que o livro é ruim, muito pelo contrário, às vezes esse livro tinha uma outra intenção, era direcionado a um outro público, queria conversar com outras pessoas, e isso não faz o livro ruim. Talvez para você, mas experiência de leitura não é sinônimo de qualidade de escrita. Então, nessa lista eu respeitei mais ou menos esses aspectos e eu tentei aqui selecionar os melhores autores com as melhores escritas e que contam melhores as suas histórias. A lista é longa, vou ler os autores aqui para vocês, ó. Esses autores foram os que eu mais li na minha vida. Isaac Asimov, Ray Bradbury, Stephen King, Dan Brown, Frank Herbert, Lovecraft, Edgar Allan Poe, George Martin, Cassandra Clare, Tolkien e Rick Riordan. E aí é interessante, né? Porque autores que eu mais li na vida. Tolkien eu só li a trilogia do Senhor dos Anéis e li o Hobbit. São 4 livros, né? Mas 4 livros de um único autor que eu li mais de uma vez. Então já entra pra minha lista porque eu tenho uma certa intimidade com esse autor. Eu coloquei também aqui Charles Dickens. Eu li 2 livros desse cara, mas são 2 livros de 600 páginas. Enquanto que às vezes, por exemplo, você lê A Paciente Silenciosa, que além de ser um livro, ele tem 300 e poucas páginas. Daí não entra, né? A maioria dos nossos autores que a gente lê ao longo da nossa jornada de leitor, a gente lê 1, 2 livros desse cara, né? São poucos aqueles que você lê cacetado, um caminhão de livros desses aqui. Eu li alguns livros, né? Então é mais ou menos isso que eu usei como parâmetro. Por exemplo, Isaac Asimov, já li uns 10 livros dele. É o povo da pirâmide, né? É o povo da pirâmide, geralmente, também tem isso, né? Autores que eles exigem um monte de você, né? Não basta ler um livro. Pra entender o universo do cara, tem que ler uns 15 de uma vez, né? O Ray Bradbury, ele não entra nesse aspecto, mas eu já li alguns livros dele também.
também. Stephen King, vocês sabem, já li uns 40, 50 livros do homem. Frank Herbert, eu só li 6 livros dele. Mas é a obra da vida do cara. Claro, ele publicou outros contos em revistas e tudo mais, mas a obra dele, que ele é mais conhecido, é por Duna. E eu li os 6 livros de Duna. Lovecraft era um contista, né? Um cara que escrevia contos e acho que umas 2 novelas e alguns ensaios, muitas cartas. Dele eu li contos longos e contos curtos, mas foram muitos contos. Eu li, tipo, quase 2.000 páginas de contos desse cara, então já dá pra pôr na lista. Poe é mais ou menos a mesma coisa, são muitos contos, eu já li vários, e por aí vai. George Martin tá nessa lista aqui com peso, embora eu não fale muito desse autor aqui no canal, mas eu já li os 5 livros de Game of Thrones, e é um autor que explodiu minha cabeça em diversos momentos. Ele é o cara que ampliou meu entendimento de literatura, para onde livros podem ir, como contar boas histórias. George Martin é um escritor de mão cheia, eu gosto muito da escrita dele e é claro que ele tinha que estar nessa lista. Dan Brown também tem o mesmo peso, é um cara que me apresentou o suspense de uma forma muito única, eu gosto da forma como ele conduz as histórias dele e a gente já vai falar desse homem. Rick Riordan também eu tive que colocar aqui, tal qual Cassandra Clare, porque já li vários livros dos dois, né? Então são autores bem interessantes, mas vamos lá, né? Vocês querem saber o meu top 5, vou fazer um top 5 e aí para cada um do ranking eu vou retirar um. Falei uns 10, 11 autores e vou retirando do ranking já pra vocês saberem qual entra e qual não entra, beleza? Spoiler, Rick Riordan número 1. Rick Riordan, pra começar, já que você pediu, Rick Riordan, então, Riordan não entra na minha lista de melhores escritores de todos os tempos. Isso é um absurdo. E por quê? Por que ele é bom? Por que eu considero o Rick Riordan um bom autor? Pra começar, né? Eu gosto muito do timing dele. Ele construiu um universo, beleza, que é o do acampamento lá, como que é o nome? Do semideus, esse é o nome? Riordan. Ele criou o Riordan Verso e assim, muito legal, mas não é tão original, né? Não é. Aquela coisa da escola em que você vai aprender os seus poderes. Não tem escola. Então é o acampamento que você vai aprender um monte de magia e você vai derrotar vilões e daí você é um filho de Deus. Já vimos tudo isso em diversos momentos. Nele. Não, nós vimos, por exemplo, nas lendas gregas, né? Isso daí era a história mais comum. Ele fez, inclusive, uma releitura de muitos mitos, né? Sim. Então não tem nada de original, né, na história que esse homem conta. Mas não é isso exatamente que eu tô avaliando aqui, porque se eu fosse falar sobre originalidade de universo, existem outros autores muito incríveis por aí, né? Não é o caso do nosso queridíssimo Rick Riordan. Mas uma das coisas que eu gosto muito na escrita dele é o timing, a forma como ele vai conduzindo e guiando o leitor, principalmente, na minha opinião, tá? O ouro do Rick Riordan tá nas piadas. Não, eu acho esse cara... humor do caralho. Ele é muito engraçado. E a forma como ele vai contando as piadinhas e tal, torna a leitura muito leve e ele tem um timing muito brilhante. Eu gosto muito. Claro que é bem infantil. Mas eu li quando eu era mais novo, então tá tudo bem, né? Não, pode ler a qualquer... Eu li recentemente e não gostei tanto, assim, né? Pode ler em qualquer idade. Por exemplo, eu gosto muito da escrita dele, os personagens são bastante carismáticos, e os personagens só são carismáticos porque ele os está escrevendo. Ele escreve os diálogos entre eles e os diálogos são geralmente muito bons. Mas um problema do Rick Riordan, pra mim, que não tem necessariamente a ver com a escrita, mas com a montagem da história, é o ritmo, são as pausas, as repetições, é sempre uma dinâmica que se repete ao longo da jornada. Então eles andam um pouco, luta com os bichos, aí para conversar com alguém muito importante, que na verdade é um vilão disfarçado, que vai brigar com eles depois de dar todas as pistas que eles precisam. Então é muito repetitivo, é tipo o episódio do Chaves, que sempre acontece as mesmas coisas. Chaves vai apanhar, o Kiko vai chorar, o Seu Madruga vai pisar no chapéu. Então a dinâmica que o Rick Riordan vai contando as histórias dele é muito quadrado, é muito blocado, e aí eu não acho isso muito criativo. Perde um pouco da fluidez e pra mim me desconecta, pelo menos hoje em dia. Na época que eu li Percy Jackson eu adorei, eu amei a escrita, e uma coisa muito legal sobre a escrita é, quando principalmente é uma narrativa em primeira pessoa, uma boa escrita faz você ouvir a voz do personagem, quase como uma pessoa que existe na vida real. E o Percy Jackson existe na vida real. Quando você vai lendo, você conhece cada tom de voz, cada nuance, todo o timing dele. Então eu acho muito legal a escrita dele, mas não entra no meu top 5 de melhores escritores, justamente por esses outros motivos. Então é um autor que eu gosto, mas acaba que não entra. Outro autor que não entra no meu top 5, embora
embora eu goste muito, é o George Martin. Eu gosto muito, mas ele não é pra mim o cara que usa a escrita de uma maneira artística, sabe? Ele é um cara que usa a escrita pra conduzir o universo, mas as frases dele, os parágrafos, raramente eles possuem aquela coisa, aquela sonoridade e tudo mais. É uma escrita bastante útil, né? Que ela vai realmente levando a história, mas não é uma escrita brilhante. Vocês conseguem perceber essa diferença? Então o Martin, ele construiu um universo que é fantástico, incrível, maravilhoso, mas ele não é o autor que, por exemplo, você gostaria de ler a lista de mercado dele, porque autores que você ama a escrita, que tem uma escrita muito boa, você quer ler até a lista. Você quer ler o diário desse cara, você quer ler as cartas que ele manda pros amigos, você quer ler o e-mail dele, você quer stalkear a vida do cara, né? Com o Rick ela é desse jeito, com o Martin não é. Eu gosto muito da história, eu gosto muito do universo, eu gosto muito dos personagens, mas a escrita em si, analisa ela por fora, não é uma coisa brilhante, diferente do meu quinto lugar dessa lista. O quinto lugar dessa lista, ele tem um ritmo que, na minha opinião, é pior do que o do Martin. Ele tem personagens que, eventualmente, são unidimensionais, diferente dos personagens do Martin. Ele é um autor que é lento, ele é um autor que descreve pra cacete as coisas, mas a escrita desse cara é deliciosa. Eu gosto quando ele para falar sobre os pensamentos de um determinado personagem, dos dilemas, dos momentos que ele precisa parar para reunir coragem para enfrentar um desafio. Você vê todas essas nuances e é brilhante. Parece que brilham literalmente na página, assim, elas saltam da folha ali e você fica encantado. E o quinto lugar da minha lista de melhor escritor de todos os tempos do Douglas é... Sabe qual é, amor? Eu tava achando que era o Ray. É o Tolkien. J.R.R. Tolkien, pra mim o que esse cara faz com a escrita é um processo de lapidação, é um processo assim milimétrico, igual um outro autor que eu vou mencionar aqui pra frente, mas ele consegue fazer um negócio com a escrita que é mágica. Os poemas, por exemplo, e ali você tem um sinal claro da escrita mágica desse cara. Ele era um poeta além de tudo, então quando ele escreve, ele sabe pesar cada uma das palavrinhas e elas têm som, elas têm cheiro, então ele é um escritor muito incrível. Não é um dos meus escritores favoritos da vida. Acho que aqui é o momento para vocês entenderem o conceito. Ele não é um dos meus escritores favoritos da vida. Ele não é o autor que eu vou olhar na estante e eu quero ler ele. Porque não é isso que define qual o próximo livro que a gente vai ler. Às vezes a gente vai ler pelo coração, sabe? Mas quando você analisa a escrita desse cara, ainda que você não goste, não é o caso, mas ainda que você não goste da história, você sabe admirar aquela escrita maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês já pegaram livros aí para ler, que vocês falaram, que livro ruim, mas que escrita incrível. Isso acontece, meus amigos. Então, pra mim, o Tolkien, ele tem uma história incrível, memorável, personagens que nunca vão sair da nossa cabeça, e a escrita dele é o que carrega tudo isso. A escrita tem alma, tem espírito, e quando você lê aqueles poemas, por exemplo, você sente uma elevação, porque eles são realmente muito bons. Então, pra mim, o quinto lugar é J.R.R. Tolkien. Em quarto lugar, eu já vou falar dois autores que não estão na minha lista, embora eles estejam na minha lista de autores favoritos da vida. Um deles é um autor que eu li pra caramba e tenho lido cada vez mais ultimamente, mas ele não tem uma escrita incrível, brilhante, maravilhosa. Ele é um bom contador de histórias. Pra mim, esse autor sabe a história que ele tem pra contar. Ele conhece ela muito bem, ele sabe como fazer isso. Ele monta um quebra-cabeça muito legal e o resultado desse quebra-cabeça é fascinante. Ele também constrói universos muito bem, mas a escrita em si, ela é muito simples. É uma escrita direta, não tem tantos adornos, por exemplo. É uma escrita que raramente possui camadas, ela é muito direta. A história tem camadas, a escrita raramente tem. É um autor que eu gosto muito e ele tá na minha lista de autores favoritos. Não tem a maior escrita de todos os tempos. Sabe qual que é o autor? Agora eu acho que eu sei. Qual? Dan Brown. Não! Ah, não acredito! Isaac Asimov é um dos meus autores favoritos de todos os tempos, mas a escrita dele, indiscutivelmente, não é das melhores. É muito legal, mas não é o autor que vai estar no seu ranking de melhor escrita, percebe? Então, pra mim, o Isaac Asimov é isso. Eu gosto muito do universo, A Fundação é um dos universos mais incríveis que eu já li na minha vida. Mas ele tem uma escrita bastante básica, sabe? Ele não era um grande escritor, ele era um grande contador de histórias. Então, pra mim, isso tem diferença
tem peso. E para uma lista que é respondendo ao nosso amigo qual autor que tem a escrita mais incrível, aí o Asimov não entra. Outro autor que também não entra é esse cara aqui, ó, o Frank Herbert. Diferente, ele é um contraponto do Asimov, porque ele sim, a escrita desse cara tem múltiplas camadas, tanto camadas para dentro do próprio texto, dentro do próprio universo que ele está construindo, como também para o nosso universo, para o nosso tempo, para a nossa vida de hoje. Ele conseguia fazer isso de uma maneira muito interessante, ele falava várias coisas ao mesmo tempo, e o cara que sabe escrever, ele costuma fazer isso, porque ele sabe otimizar a escrita de uma maneira muito legal, né? Em uma frase, ele diz muitas coisas. Um exemplo de uma pessoa que não tá na minha lista, que também faz isso, por exemplo, é a Clarice Lispector. Não tá na minha lista porque eu li poucos livros dela, né? Então não tem como entrar na lista. Mas ela também é muito boa nisso. Uma frase dela diz muitas coisas, e isso é muito legal. O nosso querido Frank Herbert faz algo parecido. Muitas vezes parece que ele entra em fluxos de consciência, que é uma técnica muito interessante, mas eu acho que esse cara se perde na onda. Eu acho que ele gostava de um cogumelo, alguma coisa assim, porque ele se perde um pouco. Às vezes ele começa a construir uma teia de pensamento e vai empilhando metáforas e alegorias para a nossa vida que se desconectam um pouco com o universo da história em si que ele tá querendo me contar, e daí às vezes é uma bagunça e não sei, e daí pra mim não é tão mágico assim, acaba até perdendo um pouco. Aí você pode falar, Doze, é porque você não entendeu as metáforas que ele quis dizer. Talvez, mas eu não disse que a lista é minha. Pois então, faça a sua. No meu caso, esse autor aqui, embora ele seja filosófico, embora ele seja criativo pra cacete, embora ele tenha sido até roubado pelo nosso querido George Lucas, que fez o Star Wars baseado na obra dele e nunca admitiu, mas sabemos que é verdade. Então, mas ainda assim, não entra na minha lista. Quem entra na minha lista é um autor, quarto lugar da minha lista, é o autor com a escrita mais linda que eu já vi. Agora eu sei. É um autor que também consegue fazer isso. Em uma frase ele diz muitas coisas. É um autor que ele parece, cara. Você sabe, né, que o coração do ser humano, ele é um labirinto, e para despertar determinadas emoções, você precisa de uma configuração linguística para atingir o seu efeito. Esse autor sabia fazer isso. Ele sabia organizar as palavras numa ordem exata para atingir um efeito. Esse autor, ele conseguia contar boas histórias e também tinha uma imaginação que não era desse mundo. Ele com pouco fazia muito, e com muito fazia ainda mais. Nós estamos falando de quem, meu? Ray Bradbury. Agora sim, Ray Bradbury. Esse cara tira do pódio Isaac Asimov, tira do pódio o Frank Herbert, porque o Ray, ele simplesmente é incrível. É um autor que você lê e você se apaixona imediatamente. Ele é um cara que, quando conta suas histórias, você se apaixona pelos personagens, você se apaixona pelo lugarzinho, pelo quintal dos dois amigos que estão brincando, e você quer brincar com eles, e é tudo muito incrível, tem uma aura. O Ray Bradbury é um cara que consegue descrever um cenário simples, mas esse cenário parece que tem uma aura, tem uma coisa ao redor que é atmosférico, é magnético, parece que te puxa pra dentro daquelas páginas e você sente falta daquilo. Ele não faria isso se não fosse com essa escrita, entendem? Então eu leio dele até histórias simples. Eu leio dele histórias de personagens só conversando. Não precisa de nada mirabolante, não precisa de grandes reviravoltas, porque a escrita dele é o que mais chama atenção. Então Ray Bradbury, é claro, estaria na minha lista em quarto lugar. Gente, problemas técnicos, acabou a bateria, mas vamos continuar agora que tá tudo certo. Agora em terceiro lugar, já quero tirar uma autora aqui que eu já li muito, gosto muito, é legal, mas eu li num momento da minha vida e agora relendo eu percebi algumas coisas que até me incomodam na escrita mesmo. Ainda gosto do universo, ainda gosto dos personagens, gosto muito da história, do que tá sendo conduzido ali e tudo mais, mas a escrita hoje me pega de uma maneira até negativa. Além de ela não ser uma escrita brilhante, ainda tem algumas coisas que me incomodam, então li muito, mas não entra nessa lista. Estamos falando, é claro, de Cassandra Clare, né, amor? Você gosta da Cassandra? Eu gosto. Você gosta da escrita dela?
gosto. Não é um Rick Riordan, né? Mas... Não é mesmo, eu gosto mais da escrita do Rick. A Cassandra construiu um universo muito legal, muito divertido, é gostoso de ler e tudo mais, mas a escrita pra mim, ela não tem o básico, ela não chega nem num básico top, entendeu? É uma escrita meio fraca na minha opinião. Mas então o autor aqui, é até um absurdo, né? Coloquei ela pra trazer outro, mas esse outro aqui é um autor que eu conheço há pouco tempo, mas assim, considero pacas, amor. Tô conhecendo cada vez mais e tô gostando cada vez mais. E eu tive uma experiência muito interessante com ele, porque eu peguei pra ler um dos últimos livros que ele lançou na carreira. Foi esse o primeiro livro que eu li. E depois eu li um dos primeiros que ele lançou na carreira. E é muito interessante que eu adorei a abordagem que ele usa dentro da escrita pra contar essas duas histórias. Estamos falando no meu terceiro lugar de melhor escrita de todos os tempos, Charles Dickens. A escrita desse homem cara, agora eu consigo entender o King, sério, porque esse é um fato muito conhecido. O King, ele absorve muito de vários autores que ele leu, né? Então, você pega muitas influências de Ray, você pega muitas influências de Lovecraft, e eu ainda não tinha um conhecimento muito profundo de Charles Dickens, embora eu soubesse que o King tinha se inspirado muito nele. Agora eu consigo perceber. O primeiro livro dele que eu li foi o Grandes Esperanças, e esse livro, ele é bem completo, a narrativa dele é muito perfeita, e ele também tem aquela dinâmica de contar muitas coisas com poucas frases e contar uma história bastante completinha. Então, A Grandes Esperanças ainda é, desse autor, o meu livro favorito. Outro livro que eu li agora recentemente foi o Oliver Twist. E aí eu percebi um mundo de diferenças entre esses dois livros. O Charles Dickens é, na verdade, um autor muito irônico e eu adorei isso na escrita dele. O tom de ironia que esse cara faz, o tanto de crítica social que ele coloca nas histórias, a forma como ele desenvolve os personagens, é tudo muito incrível e você percebe claramente as inspirações que o King pegou ali, porque o Dickens é um cara que ele não se atém só ao necessário, e isso eu acho muito legal. Um autor que sabe sair do necessário para construir muitas vezes uma atmosfera, um cenário, para te transportar para dentro da história, fica muito legal, e o Dickens faz isso o tempo inteiro. Sabe quando o King começa a descrever umas coisas meio que parece que não leva a lugar algum, mas ao mesmo tempo te coloca lá dentro, parece que te transporta? O Dickens faz isso demais, e isso dá um charme pra escrita que eu acho incrível. Os personagens dele geralmente não são aquele mundo de complexidade, pelo menos nesses dois livros que eu li, mas eles são personagens icônicos, eles representam intenções do autor, eles representam sentimentos, eles representam às vezes estereótipos, e eles têm um propósito dentro da história, e por não ter justamente essa gama cinzenta de intenções e emoções dentro daquele personagem, diferente, por exemplo, de alguns outros autores, aqui esses personagens se tornam icônicos e memoráveis. Os personagens de Oliver Twist são brilhantes, e eles não são aquela coisa muito complexa. Por exemplo, os antagonistas, eles são antagonistas do começo ao fim, mas eles são tão aquilo que é mostrado que fica na nossa cabeça e é muito legal. Então é um autor que eu ainda tô conhecendo cada vez mais, então pretendo ler vários outros livros, com certeza tá na minha lista, e assim, tem até risco de subir, porque do tanto que eu gostei, eu até me surpreendi. É um autor que, se você ainda não leu, vale muito a pena ler. Já tirando da minha lista agora pro segundo lugar, eu acho que vocês vão ficar surpresos, porque eu falo muito desse autor, tem mais de um vídeo dedicado a ele aqui no canal, então é um autor que eu leio bastante, que eu gosto muito, é um cara que escreveu pra caramba e que tem uma escrita muito interessante, mas ao mesmo tempo a escrita dele me incomoda em alguns aspectos, então ele não entra na minha lista. Nós estamos falando de H.P. Lovecraft. Vocês sabem que eu gosto muito desse autor, não tá na minha lista. Da escrita. Não tá na minha lista da escrita. O horror cósmico que o Lovecraft criou, ele é muito pautado em algumas coisas. Eu fiz um vídeo focado em horror cósmico aqui no canal, então você pode assistir depois lá. Mas basicamente são histórias que envolvem medos intrínsecos da humanidade, são histórias que envolvem a nossa pequenez frente a um universo muito grande, e geralmente ela não são medos, não são horrores do cotidiano. Ele trabalha com uma coisa muito transcendental, são coisas muito de fora
fora. Então os textos do Lovecraft, eles não são pautados no tempo dele. É muito natural que quando você vá ler um livro, um conto do Lovecraft, você sequer saiba, cara, esse livro pode ter sido escrito há 100 anos atrás ou há 500 anos atrás. A forma como ele escreve é para obedecer esse clima, essa atmosfera e tudo mais. Então o Lovecraft, ele acaba sendo muito arcaico no linguajar, no vocabulário que ele usa para contar a história. Muitos críticos da época dele, inclusive, diziam que ele maquiava a mediocridade da própria escrita usando esse arcaísmo. Falam isso dele e eu não acho isso, tá? Eu não concordo. Eu não acho que ele seja medíocre, muito pelo contrário. Eu acho ele um autor muito bom. Mas esse arcaísmo realmente me incomoda às vezes. Eu sinto, às vezes, até um pouco forçado, sabe? Você pega realmente autores mais antigos que ele, que conseguia com simplicidade transmitir as ideias. É evidente que a forma como ele resolve escrever cria uma atmosfera muito palpável e essa atmosfera eu gosto muito. Mas a escrita às vezes me incomoda um pouco e o uso absurdamente imenso de adjetivos, um em cima do outro, às vezes dá uma embananada. Então eu acho que ele perde a mão em alguns momentos. Gosto muito, mas ainda assim não entra na minha lista de melhores escritas ali, né, que eu li. Mas um autor que eu adoro e gosto e entra na minha lista, ele consegue fazer tudo isso de uma maneira brilhante. Ele tem essas intenções, ele cria uma atmosfera muito boa, ele consegue transmitir o horror, ele consegue transmitir beleza e causar os efeitos que ele se propõe a causar da melhor maneira possível. O Lovecraft, ele tem a intenção de transmitir e às vezes se embanana um pouco. Esse outro autor não, ele sabe o que ele quer transmitir e ele tem a matemática da escrita, ele sabe como encaixar uma palavra na outra para fazer a gente sentir o que ele quer. Nós estamos falando do Edgar Allan Poe. Esse cara, eu acho que por ser poeta, assim, um pouco parecido com Tolkien até, né, embora gêneros diferentes, ele por ser poeta, ele sabia construir uma ideia, um sentimento em prosa e verso. Ele era um cara que era muito milimétrico na escrita. Tem um texto dele muito bom que é sobre a arte da composição, se não me engano é esse o nome, e ele fala como ele compôs o Corvo. E ali você percebe que esse cara, ele era muito calculista. Só pra você ter uma ideia, antes de escrever o Corvo, ele já sabia quantas linhas teria o poema inteiro, porque ele sabe que um texto, ele precisa ter um impacto do começo ao fim. Quando o leitor chegar no final, ele tem que sofrer esse impacto. E para causar esse impacto, ele sabia que o Corvo não poderia ser lido, por exemplo, em 2 momentos. A pessoa que começaria a leitura teria que conseguir finalizar ela na mesma sentada. Então, por isso, para causar esse impacto, ele já sabia que o poema deveria ter em média 100 linhas e, de fato, tem 108 linhas no inglês. Então, é só para vocês terem uma noção como o cara era milimétrico na escrita e transbordava emoção, o que é para muitos autores aí um paradoxo, né? Porque muitos dizem que para conseguir colocar emoção no texto, você não pode ser muito racional, tem que deixar sair do coração, e a gente sabe que não é bem verdade. Isso daí é um mito que a galera tenta jogar para os autores iniciantes, mas é que não é bem verdade. Às vezes você pensando consegue colocar o sentimento lá dentro, e isso funciona muito bem também. E por isso e muito mais, Edgar Allan Poe é o meu segundo colocado dessa lista. Em primeiro lugar, é claro, quem vocês acham que é, né? Não tem muito segredo, não tem muito mistério. Eu só vou tirar dessa lista, não sei porque ainda não tirei, nosso queridíssimo Dan Brown. Por que ele tá nessa lista? Porque eu li muito ele, né? Claro, eu gosto muito das histórias dele, eu gosto muito das reviravoltas e tudo mais. Gosto de como ele pega temas espinhentos, muitas polêmicas e vai lá e conta a história dele, mas enfim, não é um grande escritor, ele também é um cara que constrói um bom quebra-cabeça e tudo mais, mas a escrita em si não passa de uma ferramenta. Ele não usa a escrita como um objeto de arte. Ele não passa além da função de mensagem que a escrita tem. Então, para mim, ele não acaba entrando na minha lista, mas em primeiríssimo lugar, ninguém mais, ninguém menos do que o maior autor de língua humana de todos os tempos. É claro que ele tinha que estar nessa lista e ele reúne as qualidades, para mim, né? Óbvio. Ele reúne as qualidades de todos os outros autores dessa lista em um único autor. Claro que, né, é aquilo. Se você atira para todo lado, raramente se acerta alguma coisa, né? Ele é um cara que, tendo todas essas qualidades, talvez ele não seja tão poético quanto um Ray ou um Poe. Talvez ele não construa um grande universo como, por exemplo, Tolkien. Talvez ele não tenha o máximo das qualidades de todos esses outros autores, mas ele consegue ter um pouco de cada um deles e simplesmente se tornar o autor favorito da minha vida. É claro, estamos falando de Stephen
Stephen King. Pra mim, esse cara entendeu pra que serve a escrita. Não é só pra contar histórias, mas também passar sentimentos. Não é só passar sentimentos, como também fazer crítica social. Não é só fazer crítica social, como também entreter o leitor. Não é só entreter, como também transformar as nossas vidas. Então, pra mim, o Stephen King consegue fazer tudo isso de uma maneira brilhante, é claro. Isso daí é totalmente pessoal, é o meu autor favorito, então é claro que eu vou puxar uma sardinha pro lado dele. Eu acho o cara tecnicamente muito bom, eu acho ele um cara completo, um escritor completo, uma prosa muito boa, muito agradável. Então é um escritor que tinha que estar na minha lista. Não é à toa, ele tem as melhores histórias, na minha opinião, e tem a melhor escrita, na minha opinião. Então é isso, né? Stephen King no topo do pódio, é claro. E assim, você que tá concordando ou discordando, fica o convite, deixa sua lista de escritores favoritos ou escritores com as melhores escritas que vocês consideram aí nos comentários. Vamos conversar um pouco sobre isso, que eu tô bem curioso para pegar essas indicações também. E se você quer ler livros do Stephen King conosco, entre no nosso clube do livro, é o primeiro link da descrição. Eu vou ficar muito feliz em te receber lá. Acho que a nossa conversa de hoje termina por aqui. Falei um pouco dos autores favoritos e do que eu gosto neles, na escrita deles especificamente. Não falei muito sobre construção de enredo, não falei muito sobre desenvolvimento de personagem e não falei tanto de estilo de escrita, porque tem diferença, tá? Não abordei tanto esses temas porque o universo da literatura, o universo de contar histórias no papel é muito amplo e eu adoro esse assunto, mas vai ficar para um próximo vídeo. Por hoje é isso, espero que tenham gostado e até semana que vem. Tchau, tchau!